Meu nome é Denis Antoniali, sou diretor do Internet Lab e eu vou atuar aqui como mediador, conduzindo essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, sobre um tema que é quase filosófico, eu diria, sobre se vale a pena ser você mesmo na internet. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a presença do Murilo e do Rafael. Rafael é da Info, o Murilo é do Link Estadão, e eles vão aqui conversar com a gente sobre essas questões que envolvem privacidade, anonimato e a rede. Eu queria começar essa conversa lembrando de uma charge que ficou bem famosa no começo da década de 90, que foi publicada na revista The New Yorker, que trazia um cachorro atrás da tela de um computador e tinha os dizeres embaixo, na internet ninguém sabe que você é um cachorro. Então, brincando com essa ideia de que o usuário em geral, as pessoas têm essa noção de que na internet elas estão protegidas de uma certa forma, ninguém está vendo quem elas são, elas podem ali controlar o que as pessoas sabem sobre ela. E essa é uma ideia que ficou bastante difundida, muita gente ainda tem essa sensação quando usa a rede, e isso começou a ser mais discutido e talvez tenha mudado um pouco com as revelações do Snowden, quando essas preocupações sobre a privacidade na internet chegaram à mídia e à imprensa de uma maneira mais forte, e isso começou a ser mais discutido. Então eu queria perguntar para vocês, qual a percepção de vocês em relação a esse sentimento do usuário, se isso continua ainda esse mito de que as pessoas são anônimas, de que elas podem ser quem elas quiserem ser, se isso tem mudado, de que forma, como é que é isso na visão de vocês? Oi, boa noite a todos, sou Murilo, Concolato do Estadão. Beleza? Cara, eu acho que não, sabia? Tem pelo menos dois movimentos muito malucos nessa história, que se por um lado estouraram todos esses casos e a questão de privacidade ficou super em evidência e etc. Tem ainda a linha do não devo nada, não ligo para isso, se nego quer olhar meu e-mail, se a pessoa vai ter acesso à minha lista de contatos, tudo bem desde que eu possa usar o aplicativo. E por outro lado, acho que ainda tem uma falsa ideia das pessoas de que se eu uso um nick diferente, se eu me escondo sob a minha... que isso é bem antigo, vamos lá, né? Desde Mirk e tudo mais, ninguém vai saber quem eu sou. Acho que isso ficou super evidente, inclusive essa falsa ideia, tanto das pessoas, tanto dos usuários, quanto das autoridades, das pessoas que lidam com isso no dia a dia, foi naquele caso do Secret, se já permite de lembrar essa história. O Secret, não sei se já usaram, é aquele aplicativo que basicamente você se cadastra com o seu número de telefone, e aí o aplicativo tem acesso à sua lista de contatos, você consegue saber quando alguém da sua lista de contatos publicou alguma coisa ou quando algum amigo das pessoas que você tem na sua lista publicou alguma coisa, é o máximo. Porque de resto você não tem nick, não tem nada, você pode publicar fotos, textos, etc. Esse aplicativo chegou no Brasil, se eu não estou enganado, foi em maio do ano passado e já chegou gerando muito problema. Teve até o caso de um promotor de eventos, etc., que teve fotos suas publicadas e comentários dizendo que ele tinha tal doença ou tal doença, de que ele fazia orgia e que, enfim. E ele se sentiu prejudicado, faço alguma ideia do porquê, e foi na justiça, bateu na porta e falou: derruba esse aplicativo, porque tem muito, não só sou eu, não é só eu que estou reclamando disso, tem muita gente ali sofrendo ofensa de racismo, de um monte de questões, e que não tem como punir, porque as pessoas lá são todas anônimas. Tempos depois, surgiu até um movimento da advogada, de tentar derrubar o serviço, etc.,
Isso evoluiu para uma coisa de um promotor do Ministério Público do Espírito Santo, com o qual eu cheguei a conversar, e ele dizia, a primeira coisa que ele me disse foi: esse aplicativo fere a Constituição brasileira, que diz que não permite o anonimato. Logo, a gente tem que extirpar, eu adoro esse verbo, extirpar esse aplicativo do Brasil. O que também é uma reação muito louca, né? Tipo, tudo que é estranho, tudo que eu não sei lidar, corta, derruba, elimina isso, que vai ser mais fácil assim. Enfim, o aplicativo chegou a ficar alguns dias fora das lojas de apps. A liminar para esse aplicativo ficar fora de fato foi concedida. Depois até voltou, mas o aplicativo foi super baqueado por isso, anunciou mudanças e que ia tentar minimizar esses danos. Enfim, acontece que o aplicativo, ninguém é anônimo no aplicativo. Se você pede ao juiz e o juiz vai lá e pede ao serviço que dê os dados de cadastro daquele elemento, você consegue. Se você consegue ter acesso aos dados cadastrais da pessoa que fez a ofensa, ela logo não é anônima. Então, aquela briga toda era uma bobeira, uma bobagem danada. Então, tantos usuários que estavam ali publicando diversas coisas ofensivas, etc., estavam achando que estavam anônimos, mas não estavam, quanto um promotor do Ministério Público estava achando que o aplicativo era anônimo, e o aplicativo não tem nada de anônimo. Então, eu acho que a ideia de anonimato na internet ainda é muito confusa para boa parte das pessoas, tanto do lado de quem usa, quanto do lado de quem do outro lado, né, das autoridades, das pessoas que estão fazendo leis. Acho que tem uma boa confusão aí, que acho que é o motivo da mesa. Oi, gente, eu sou o Rafael da Info. Obrigado, Denis, Murilo, o pessoal da Campus pelo convite. Você comentou sobre o Snowden em outubro do ano passado, quando teve o TED no Rio de Janeiro, o TED que veio pela primeira vez para cá. O Glenn Greenwald fez uma talk e está disponível online. Eu conversei com ele depois e parte da discussão é aí sobre não só o anonimato, mas a privacidade. E quando o Zuckerberg, alguns 2 anos atrás, ele comentou que talvez a noção de privacidade não existiria mais na internet, novas ferramentas, o próprio Facebook mataria a noção de privacidade. E o Glenn Greenwald fez a seguinte pergunta para a plateia no TED e falou que vem fazendo essa pergunta para as pessoas nos lugares onde ele dá palestra e fala. Que era assim: bem, já que você acha que a privacidade acabou, você nunca fez nada de errado, todo mundo mande as suas senhas de todos os seus serviços para o meu e-mail é tal, podem mandar, já que você não tem nada de errado, não deve nada para ninguém, mandem. E ele faz isso há 2 anos e até agora ele não recebeu a senha de ninguém, ou seja, há coisas nossas que a gente preza a privacidade, os nossos segredos, e-mails trocados, etc. Então, isso é uma coisa importante. A parte filosófica, e tem a ver com a charge da New Yorker, qual eu? Né? Eu acho que é uma discussão que a gente começou antes aqui. Então, você vale ser você na internet? Qual você? Eu acho que há vocês diferente, do mundo físico, do mundo real, talvez uma adequação para cada tipo de rede social. O cara do Secret se comporta de um jeito, talvez o fulano do Facebook monte a ostentação de uma outra maneira. Então, qual tipo de eu estou falando? No seu íntimo, a sua privacidade é o que precisa ser respeitado. E é o que a gente vê que NSA, dados, cookies registrados nas máquinas, etc., não acontece. Eu acho que tem várias questões importantes dessas coisas que vocês levantaram. No caso do Secret, especificamente, como o Murilo bem comentou, eu acho que é importante ressaltar que a ideia de anonimato foi o que gerou, eu acho, todo esse frisson ao redor do aplicativo, né? Então, de fato,
tinha aí uma questão de que o Secret não estava sediado no Brasil, então esses pedidos de dados tinham algum obstáculo jurídico aí para serem obtidos, mas o aplicativo tinha como identificar as pessoas. Então era muito mais uma questão de marketing, eu acho, do aplicativo, de fazer com que as pessoas se sentissem anônimas, para então baixarem, usarem mais o aplicativo, do que necessariamente um anonimato real. E aí, essa sensação, esse marketing em cima do anonimato, acabou fazendo com que opiniões jurídicas estritas da Constituição, de que o anonimato é vedado na manifestação de pensamento, tivessem êxito ali no momento que a liminar foi concedida, que depois foi cassada até. Mas brincava um pouco com essa ideia de ser anônimo, quem você vai ser, de que forma você vai atuar ali naquele ambiente. Isso eu acho que tem bastante a ver com o tema do painel também, que é essa ideia de qual eu mesmo. Que parte da minha vida eu quero revelar e de que forma. Então, talvez a gente lembrasse um pouco do Orkut. Eu acho, não sei se vocês concordam, depois quero ouvir a opinião de vocês, que no Orkut as pessoas ainda tinham um pouco mais essa intuição, essa percepção de que elas podiam ali criar um perfil, fosse verdadeiro ou fosse falso, e aquele perfil era uma vida que elas podiam ter ali no Orkut. Curtiam várias comunidades que podiam não ser tão bem vistas por empregadores ou por outros grupos mais profissionais ou mais sérios. Então elas tinham ali uma vida um pouco mais divertida e um pouco menos séria. No Facebook, até por uma política que o Facebook tem implementado, de que as pessoas têm que usar o seu nome real, e cada vez mais o Facebook tem se tornado uma espécie de certificação de que você existe de fato. Então, geralmente quando a pessoa não tem um perfil no Facebook, a gente já acha estranho, mas essa pessoa então não tem Facebook, por que será? Isso é meio esquisito. Até que ponto essas pessoas que agora têm que ter um Facebook, e muitas vezes o Facebook é um requisito para que elas usem outros aplicativos, então você tem aplicativos de carona, que você tem que se conectar com o Facebook, aplicativos de relacionamento, você também precisa da sua conta do Facebook. No Facebook você precisa ser você, pelo menos o seu nome real. Se as pessoas estão se sentindo um pouco mais constrangidas nesses espaços a serem quem elas queriam ser numa rede social. Então, cada vez mais você tem uma tendência de ser quem você realmente é, e se isso não tem, de certa forma, tolhido um pouco o uso e a expressão dessas pessoas nesses espaços que, a priori, eram para ser um pouco mais divertidos ou um pouco mais livres, vamos dizer assim. O que vocês acham disso? Eu adorei que você citou o Orkut, porque eu acho que ele é uma rede social muito engraçada. Ele era mais público do que o Facebook, né? As pessoas, para mandar um recado, o scrap, mandavam e ficava ali público para quem quisesse ver, tá? Não tinha aquela questão do privado. Até se você quisesse mandar uma declaração do quanto eu te considero, etc., também ficava público, etc. Até dava para fazer As pessoas usavam os testemunhos. Exatamente. Não, e tinha um esquema que era mandar o testemunho, a pessoa não aceitava ali, aí recusava, mandava por outro. Esse era o mais privado que se chegava ao Orkut. Mas, por outro lado, exatamente como você comentou, a criação do eu, o Orkut tinha muito da questão das comunidades, e que as pessoas entravam nas comunidades para definir quem ela era. Então, se eu estava na comunidade do, sei lá, Los Hermanos, porra, ele é um cara que gosta do Los Hermanos. Eu podia nem ouvir, podia nem fazer sentido a banda pra mim. Mas eu era daquela comunidade, logo eu pertenço, eu crio uma identidade no meu entorno. O que foi, Denis? O que tu tava mandando? Qual foi a pergunta? Eu me perdi, menina. Pois é, você comentou também da questão de vincular perfil, e eu achei ótima a colocação do Rafael dos vários eus. E quando você vincula esses perfis, ou seja, você é uma pessoa no Instagram, você é uma pessoa no Facebook, você é uma pessoa, sei lá, no SoundCloud, e quando você começa a vincular essas redes, parece que um quebra-cabeça vai se formando ali, né? Eu sinceramente não sei. Eu acho que a grande questão é exatamente o que você colocou. O que eu escolho me expor. Quem eu quero ser. E aí entra, a gente volta para a questão inicial, a noção do que
está exposto, do que pode ser acessado. Se eu não quero mostrar alguma coisa, mas se eu não quero dizer, sei lá, quando eu nasci, onde eu nasci, etc. Mas eu preenchi lá no cadastro do Facebook, lá no meu perfil, anteriormente, na hora de entrar lá, eu coloquei minha cidade, Natal, minha data de nascimento. Mas você não disse em nenhuma rede social, você não quer ostentar isso aí, mas está lá, cara. Mas as pessoas têm acesso? Pô, claro que tem, está aberto, tá público isso. Se você não está atento às regras de privacidade, o que até inclusive isso, o que uma rede pode compartilhar dos seus dados ou não, boa parte dos seus dados são públicos, o seu eu, na verdade, está bem mais arreganhado do que você imagina, e você não faz ideia. Não faz ideia do que está acontecendo, simplesmente porque tu aceitou, porque tu colocou um dado lá que você imaginava que não seria público, não seria acessível, mas Acho que a minha grande preocupação é vincular o Facebook com tudo. Quem se lembra do Lulu no ano passado, que as mulheres podiam ranquear os homens, sem autorização prévia dos homens. Então você usava APIs do Facebook que passam a ser usadas sem meu consentimento para falar de mim. E de alguma maneira a minha intimidade, o meu eu mais íntimo talvez ali do relacionamento sendo exposto. E é uma vinculação infinita, né? Se você for parar para pensar, porque o Tinder faz vinculações que ele pega dados, mas ele promete nunca postar. Mas então para que ele pega todos esses dados? Só para fazer o match? Talvez ele não precisaria de todos aqueles dados, né? A mesma coisa outras aplicações. Você tinha comentado sobre os scraps. Tinha uma competição no Orkut para ver quem tinha mais scrap e mais testemunho. Então também era uma coisa do eu. Então não só o senso de pertencimento de qual comunidade eu faço parte, mas eu sou um cara legal na escola, no colégio, então eu tenho muitos scraps. Não era assim? Eu tenho 300 scraps, o outro tem 100 scraps, é um chato. Agora isso mudou, eu não sei como é que deve se medir isso no Facebook, se é amigos, acho que é número de amigos, talvez, de followers no Instagram, etc, etc. E volto nessa questão de qual sou o eu. Eu não quero avançar aqui na tua discussão, mas essa coisa de sincronizar Facebook me preocupa todas as sincronizações. Eu acho que o Facebook é a sincronização mais óbvia, que todo mundo usa, mais sincronizações que acontecem no mundo da publicidade, do Google, do seu Gmail, saber quais são os seus e-mails, quais sites você acessa, qual e-commerce você acabou de visitar e não converteu uma compra, para exibir um banner imediatamente na sequência de um produto que você viu, mas desistiu, passa a exibir esse banner para você repetidas vezes. E a figura da internet, do mundo, eu chamo quase que o submundo desses negócios, que são as DSPs, as DMPs, são empresas de publicidade, e os sincronizadores. Então, quando você efetua uma compra no e-commerce, o teu CPF vai para uma base de dados, que eles dizem que é criptografada, que sincroniza com o teu Facebook, vincula se você está logado com uma outra rede social, então ele já começa a montar um banco de dados, que ele sabe tudo da sua vida, e você não sabe, porque você nunca leu as letras miúdas do código de privacidade do site. E ninguém vai ler e recusar, você precisa acessar. Ou você compra, ou você está lá, ou você não está, não tem muito, né? Bom, esse é um ponto super importante, eu acho, que eu acho que a gente está falando de duas coisas diferentes. A gente começou falando de uma coisa e agora essa já é uma outra questão. Uma coisa é aquela parte exposta que a pessoa escolheu postar ou ela escolheu compartilhar com as outras pessoas. Então, é o perfil que ela criou no Facebook, com as fotos que ela colocou, as postagens que ela fez, os amigos que ela adicionou, etc. Então, é uma vida que está ali desenhada pelo usuário e que o usuário tem, de certa forma, consciência de que aquilo está público ou pelo menos acessível para uma parcela das pessoas com as quais ele convive.
Uma outra coisa que também é muito importante são essas informações coletadas para fins de publicidade que financiam, na verdade, esses serviços gratuitos que a gente usa cada vez mais. E essas informações, às vezes, dizem muito mais do que aquelas que a gente postou. Então, pensa nos termos de busca que você faz no Google, quanto essa busca por informações não diz muito sobre você. Então, se você procurou tratamento para asma, então provavelmente você tem asma. Se você procurou uma loja de produtos orgânicos, você está preocupado em comer alimentos saudáveis, e uma série de coisas que vão sendo ali coletadas e que revelam informações sobre você que violam muito mais a sua privacidade do que aquela foto que você pode ter compartilhado, que você até de certa forma quis compartilhar. E eu acho que há uma perda talvez de noção, ou a sensação de que essa coleta de dados às vezes não é tão invasiva assim. Mas pensando que esses dados são cruzados, são agregados, são vendidos, são transferidos, o usuário está realmente exposto aí de uma forma bem significativa. E nessa nota eu queria perguntar como é que vocês veem esses modelos de negócio que são baseados nesse sistema de coleta de dados e tratamento de dados. Vocês acham que existe aí uma saída, algum modelo alternativo? Se precisa de uma mão regulatória que seja mais severa e que controle muito mais a atuação dessas empresas? Se não, se o oferecimento desses aplicativos gratuitos é um benefício tão grande que o usuário tem que, de certa forma, compactuar com essa utilização desses serviços, e até que ponto a gente não está refém desses aplicativos, que são cada vez mais úteis. Então cada vez mais eu quero usar um aplicativo que me acha um táxi, que avalia a qualidade do meu sono e que faz tantas outras coisas que eu nunca pensei que meu celular pudesse fazer, mas que, por outro lado, estão cada vez mais coletando informação sobre quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo e o que eu gosto de fazer. Esse é um negócio curioso, que o discurso positivo desses serviços é justamente a gente vai coletar seus dados, mas, por outro lado, a gente vai oferecer anúncios que tenham a ver com você, anúncios de coisas que você está procurando, anúncios de lugares próximos de onde você mora, de onde você anda, de onde você trabalha, enfim. Então, por um lado, tem essa questão dos benefícios, possíveis benefícios que a coleta de dados e o processamento desses dados pode ter para você. Por outro lado, e aí eu vou, desculpa bater nisso, eu volto na questão da ingenuidade. Já ouvi diversas vezes gente comentando, puxa vida, estava procurando, joguei no Google sobre um destino de turismo, sei lá, sobre Salvador, e de repente apareceu um anúncio do Decolar com passagens e hotéis para Salvador no meu Facebook. Tipo, como que é isso? E fica assustado. Tipo, pô, sério, você fica assustado? Sim, isso deveria estar mais do que claro e evidente de que essas coisas de fato acontecem. Agora, sobre possíveis saídas e opiniões sobre a questão desses serviços, eu acho que do lado da população, o que interessa mais é gerar uma consciência sobre os seus dados. Que isso, acho que não sei, posso estar dando um tiro totalmente errado aqui, mas eu tenho a sensação de que no Brasil isso é menos óbvio, menos claro do que em países como na Europa, que já tem uma política de proteção de dados bem mais antiga, de pelo menos 10 anos aí em vários lugares, e que aqui não se liga muito para isso. Tanto que agora o Ministério da Justiça está com um debate público sobre o anteprojeto da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que vai justamente falar sobre esse tema e todas as implicações dele. A questão que você comentou de saída, uma delas está justamente na discussão que envolve o texto, que é o de o usuário ter o poder e a condição de exigir do serviço que ele saiba quais dados o serviço tem dele. Só disso, se uma pessoa acorda um dia e fala, nossa, hoje eu estou com tempo, e pede para cada serviço que ela usa, cada aplicativo que ela disse ok, exige que esse serviço, esse aplicativo, integre para ela todos os dados que aquele serviço
tem da pessoa. Isso geraria uma consciência de coleta, de uso de dados, que acho que a partir disso daria para evoluir para uma questão de não vou me expor tanto, vou pensar melhor antes de aceitar esse termo ou outro, vou recusar esse termo se eu não quero, se não está de acordo com o que eu acredito, enfim. A outra questão é de exigir que esses dados sejam, ou seja, o que vai ser feito com esses dados seja mais claro. Tem muita campanha na internet pô, leia os termos de uso, como é que você aceita o negócio sem ler, etc. e tal. Mas também, vamos lá, é complicado. É muito aplicativo que a gente usa todo dia, muito serviço. Tu for pegar para ler cada um e detalhar aquilo lá, são gigantes e terminologia super complicada, etc. É uma tarefa árdua, mas até certo ponto é necessário. Mas se isso for mais claro, mais evidente, isso pode gerar também, como eu estava falando, uma conscientização maior. De saída, eu acho que é isso. Qualquer medida punitiva, etc. De certa maneira, até certo ponto, se não é abusivo, se não está compartilhando esses dados sem inferir lei nenhuma, não é contra a lei. O serviço tem um direito dele. Se a gente aceita, a questão é, a gente quer aceitar? A gente quer nos expor nesse... Tem uma saída, só vou colocar mais essa questão rápida antes do Rafael falar. Tem algumas pessoas que defendem um pouco a ideia de que se houvesse uma obrigação das empresas de disponibilizar esses serviços também de uma forma paga, o usuário pelo menos poderia escolher entre ou ter seus dados coletados e estar ali um pouco mais exposto, ou pagar uma assinatura mensal, anual, para usar, por exemplo, o serviço de busca do Google, para usar as contas do Facebook, sem que esses dados fossem coletados tanto. Que tem uma série de problemas aí nessas propostas, você estaria dividindo a internet, talvez protegendo a privacidade de quem pode pagar e deixando de fora quem não pode pagar, mas tem essa ideia que vira e mexe aventada também. Então é uma coisa que eu também queria colocar para discussão. Eu acho que o que você falou da consciência é lembrar sempre que se você usa um serviço de graça, o produto é você que está sendo vendido para outras empresas, são os seus dados. Então isso a gente não pode perder de vista, né? Só que aí é engraçado, porque há um tempo eu escrevi uma matéria sobre esse esquema da publicidade, o retargeting, e havia uma pesquisa, acho que da Universidade de Maastricht, que pegou um grupo de jovens entre 18 e 20 e poucos anos, perguntava assim: você acha que os seus dados devem ser expostos na internet? Não, eu defendo minha privacidade e tal. E era assim, você acha que, a segunda pergunta, você acha que a publicidade que você vê no site deveria falar melhor com você, vender produtos melhores? Sim, deveria. Bem, temos um problema. O único jeito dessa publicidade falar melhor com ela é pegando os dados dela. Só que é algo que ela não abre mão. Como a gente vai resolver essa questão? Não sei. Acho que talvez a questão da consciência. Vamos usar, é de graça, o produto sou eu, mas ok, eu aceito. Por um outro lado, eu acho que tem a ver com o que você está falando, eu se fosse agora um desenvolvedor, faria aplicativos em que o que eu vendo é a privacidade. Mais do que um modelo pago do mesmo serviço gratuito, a privacidade vai ser o próximo negócio. Então o Kim.com lançou o chat dele criptografado há um mês atrás, o Skype criptografado dele. Há um desenvolvedor, um sul-coreano, que fez agora não vou relembrar o e-mail, mas é um e-mail que nasceu dentro do CERN, o acelerador de partículas na Suíça, criptografado. E o que eu vi acontecer, isso também foi no TED, era um monge budista pedir ajuda desse garoto sul-coreano que fez esse e-mail criptografado, porque ele precisava conversar com monges budistas no Tibete, sem que a China visse os e-mails que ele mandava para os caras. E já estava com a base de usuários lotada, ele estava tentando como ele ia escalonar o serviço dele. E, claramente, e não ia ser barato. Ele ia quebrar um galho ali para o monge e falar: não, pode deixar, eu consigo colocar você, já que eu sou o CEO, mas eu não tenho mais ninguém, meu servidor está esgotado. A privacidade vai ser um negócio, e aí vai ser interessante. Porque se a gente tem a não privacidade hoje como um grande negócio da publicidade, proteger
por seus dados também é. E aí, por publicidade, entre quem os mais novos, usam adblocks. Bloqueiam as publicidades nos navegadores, 30% das pessoas que navegam na internet bloqueiam as publicidades. E meio assim, tudo bem, me roubo os dados, mas também não faço nenhum proveito com isso, porque não quero ser impactado com anúncio. E aí a gente vai ter um outro problema, que é como que a gente vai pagar toda essa conta. Não sei, mas deixa esse problema com eles, né? Eu acho interessante esse gancho com a privacidade começando a ser um produto também, alguma coisa que vai ser vendida e explorada no futuro, porque ela leva a gente a pensar um pouco, fazer um exercício um pouco de futurologia quase. Vocês estavam comentando essa ideia que geralmente é levantada pelas empresas ou pelos oferecedores de aplicativos, enfim, de que a coleta de dados favorece, beneficia a experiência do usuário. Então, é para que ele receba anúncios mais relevantes, é para que toda a navegação seja mais customizada e o usuário aproveite a internet de uma forma mais personalizada. Tem muita gente que realmente gosta dessa ideia, né? Tem muito usuário que diz, mas eu prefiro mesmo receber anúncios de coisas que eu consumo, ou sugestões que sejam melhores para mim, não vejo isso como um problema. E eu acho que o Snowden foi importante nesse sentido, porque ele mostrou um dos lados desse problema, que é a partir do momento que essas empresas são repositórios de informações tão preciosas e que dizem tanto sobre o usuário, o governo, indiretamente, também pode ter acesso a essas informações. Então, no caso do Snowden, o que você percebeu é que as agências de espionagem americanas estavam ali tendo acesso a uma série de informações que estavam retidas por essas grandes empresas de internet, o que tem muitas consequências para a privacidade das pessoas. Nesse sentido, tem até isso eu acho que preocupa um pouco as pessoas, que elas podem estar um pouco mais transparentes ou expostas em relação ao Estado. Mas ainda tem bastante gente, acho que a grande maioria dos usuários, não se sente preocupada com a exposição perante as próprias empresas. E tem algumas pesquisas e estudos que tentam demonstrar que o fato da empresa saber muito sobre você, muito mais do que você imagina, dá a elas uma condição de manipuladores das suas próximas vontades. Então, daqui a pouco, num futuro não muito distante, o Facebook vai conseguir saber que, olha, essa pessoa está de dieta, às 5h35 da tarde é o horário que ela tem mais fome, ela gosta muito de chocolate, então eu vou lá e vou fazer um anúncio de chocolate ou de Nutella para ela nesse horário. Então, cada vez mais as empresas começam a conhecer tantos usuários que elas começam a poder influenciar a forma como os usuários vão se comportar. As compras que elas vão fazer, as coisas que elas vão ouvir, os conteúdos que elas vão consumir. E esse é um poder que pode ser indesejável que as empresas tenham. E aí, nesse sentido, agora que a gente está assim, caminhando para o final da conversa, eu queria tentar pensar um pouco no futuro. Especialmente pensando numa realidade de internet das coisas, em que, por exemplo, a sua geladeira vai começar a coletar dados e vai começar a perceber sozinha que o seu leite está acabando, que você consome leite desnatado muito mais à noite, então quando o seu leite acabar, ela vai mandar um pedido para o supermercado pedindo mais leite, o leite vai ser entregue na sua casa, então daqui a pouco a sua geladeira vai te conhecer muito bem. Queria que vocês pensassem um pouco e falassem o que vocês pensam, como é que vai ser essa sociedade do futuro em que cada vez mais dispositivos vão saber muito mais sobre as pessoas vão interagir com esses dispositivos, que não vão ser só celulares, tablets e computadores, e como que elas vão conseguir se proteger desses eus agora que vão surgir em tantas outras situações. Cara, eu nunca tinha pensado numa questão que você tocou, que é na internet. Eu tenho aqui meu celular que é um Android, o aparelho é do Google. Eu na internet eu uso o Facebook, que também tem a ver com o Instagram. Então eu sei que meus dados, de alguma maneira, têm um rabo preso com essas empresas. Agora, a partir do momento que a internet entra em qualquer dispositivo, qualquer, sei lá, seu relógio, seu óculos, seu tênis, a sua geladeira, imagina a quantidade de eletrônicos que você tem na sua casa e quantas marcas esses eletrônicos têm. E pensar que cada marca, obviamente, é uma empresa, e
cada uma dessas empresas vai gerir seus dados da maneira como ela quiser, até certo ponto, claro, mas é muita empresa pegando seus dados, né? Então, acho que lidar com isso tudo vai ser uma questão complicadíssima, assim. Isso sem entrar na questão de dispositivos que podem ser hackeados, esses dados podem ser roubados, da quantidade de coisas que podem acontecer a partir do momento que todo dispositivo é conectado. Mas vamos se reduzindo a questão dos dados, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil você se privar de compartilhar uma parte do seu eu íntimo com o resto do mundo, com o mundo comercial. Porque você pode não dizer certas coisas no Facebook, você pode não publicar tal foto no Instagram, você pode não dizer que você estava em tal lugar por Foursquare, mas você não pode deixar de abrir sua geladeira às 5h30 para pegar leite, porque você não quer que a geladeira saiba que você pega leite. Isso pode gerar uma loucura, uma insanidade completa, e que tende a tornar as coisas bem mais difíceis aí do que são. Eu não vejo muita saída para isso não, cara, a não ser, de fato, como a gente estava comentando antes, uma regulamentação mais forte sobre a questão específica de dados, e, de novo, uma questão de conscientização. O problema é quando a conscientização não vai adiantar muita coisa, né? Quando você não tem o que fazer, cara, seus dados vão estar na mão das empresas que podem, de repente, compartilhar esses dados com outras empresas. O seu eu íntimo e os seus vários eus vão virar, acho que uma coisa só em certo ponto aí, não sei. Meio apocalíptico, né? Meio terrível. Você manda melhor aí, pelo amor de Deus. Com o pessoal da publicidade, o que eu escutei, o mundo físico é de fato a fronteira final. O que eu escutei de uma empresa que fornece tecnologia, os beacons podem sincronizar com você e a sua compra na loja, e ele deu um exemplo que era absolutamente assustador, que era, você acabou de comprar cuecas, daqui a 6 meses você vai receber um aviso de que está na hora de você trocar suas cuecas. Esse é um exemplo dado por uma empresa de tecnologia. Eu penso sobre o futuro distópico. Vai ser a minha grande preocupação, uma grande concentração. Então, você falou das suas, o Facebook, o Google, a Samsung promete ter todos os dispositivos conectados até 2020. Não vai ter espaço para todo mundo. Então, nosso maior risco é ter uma empresa só promovendo essa grande integração, porque senão a gente vai ficar louco. São muitas empresas, a gente tem um grande cara que sabe tudo, é o grande irmão. E por outro lado, você vai ter os rebeldes. Você quer a sua geladeira conectada, que compra leite automaticamente, que custa, graças às maravilhas tecnológicas e da indústria, R$100. Agora, se você quiser uma geladeira retrô, que não se conecta a nada, polui o ambiente, gasta muito mais energia, mas não se conecta a absolutamente nada no mundo, ela só gela suas coisas, ela custa 10 vezes mais. E isso vai ficar restrito num grupo de hippies, punks, num canto, uma coisa, um futuro quase que apocalíptico mesmo, parece de ficção científica. Acho que é o nosso maior risco. Acho que essa ideia mesmo de a privacidade está se tornando cada vez mais um item de luxo, e que no futuro vai ser um bem caro, e cada vez mais caro, que é uma preocupação de até que ponto todo mundo vai ter sua privacidade protegida e não só aquelas pessoas que podem pagar por esse preço caro. A gente está se encaminhando para o final, e agradecida de novo a participação do Murilo e do Rafael, eu queria só fazer um comentário geral, que a gente está falando aqui com 2 jornalistas. Eu acho que o jornalismo tem um papel muito importante. A gente falou aqui de várias questões ligadas à percepção do usuário, ao conhecimento que o usuário tem dessas questões, a noção e entender como tudo isso funciona. E a gente vê sempre que o jornalismo tem um papel muito importante nessa questão de educação e conscientização das pessoas de como é que esse universo da internet funciona, como isso é financiado, que dados são esses, quais aplicativos, e um papel até muitas vezes investigativo importante, de descobrir histórias e práticas corporativas
que estão ali veladas e não tomam conhecimento do usuário, e que a partir do momento que chegam ao conhecimento do usuário exigem que a empresa mude a sua política ou que o Ministério Público atue de alguma forma, mas enfim, ressaltar esse papel importante na sociedade da informação que o jornalismo tem alcançado. Acho que com isso a gente encerra esse bate-papo e agradeço a todo mundo que acompanhou.